Guilherme, bom dia. Candidato ao governo de São Paulo, está com um discurso cada vez mais moderado, acho que é assim que deve ser. Eu acho que pregar ódio e confusão num país mal governado, num país que já não tem destino, você apagar fogo com gasolina é o pior momento. Guilherme, foi um discurso completamente fora da curva do presidente, mas eu não vi nenhum cara diferente ali do mesmo Bolsonaro que eu estou vendo há muito tempo, que coloca tanque na rua ou coisa parecida. Para mim era o Bolsonaro que estava ali, não tinha nada diferente. É claro que a data era uma data excepcional, tinha manifestante pra caramba e tal, mas eu não vi ninguém diferente, né? Você não vai lá para ver o Roberto Carlos e de repente aparece outro cantor. Era o Roberto Carlos cantando mesmo, do jeito que ele quer cantar, e pronto, acabou. Você vai no show do Roberto Carlos, você ouve o Roberto Carlos. Você vai no show do Bolsonaro, você ouve o Bolsonaro. Era o Bolsonaro que estava lá, não era outra pessoa diferente. Eu não esperava nada que não fosse aquilo que aconteceu. Bom dia, Guilherme, um abraço a você. Espero que esteja tudo bem. Bom dia, Datena. Satisfação falar contigo. Um abraço também a toda a audiência aí da Band. Datena, você tem razão. O que o Bolsonaro falou ontem tem zero de novidade. É aquilo que ele vem falando nos últimos meses, quiçá nos últimos anos. Agora, o que eu acho que a gente precisa destacar sobre ontem é que a montanha pariu um rato. Porque ele criou uma expectativa, Datena, em relação ao 7 de setembro, que ia ser a hecatombe, que ia ter um terremoto no Brasil, que as placas tectônicas iam se mexer, que o Supremo ia fechar, que o Congresso ia fechar. E o que a gente viu não foi isso. Aliás, muito ao contrário. A expectativa de público, tanto na esplanada dos ministérios como na Avenida Paulista, ficou bem abaixo do que eles próprios haviam colocado como meta. Falavam em milhões de pessoas, 2 milhões, 3 milhões. Tinha 100 e poucos mil na esplanada e mais 125 mil na Avenida Paulista, segundo os cálculos oficiais. E mais do que isso, sabe o que eu acho, Datena? O Bolsonaro está desesperado. O Bolsonaro ele age igual um bicho acuado. Sabe aquele bicho que está no canto da parede, que não tem alternativa, ele ataca. Essa é a psicologia do Bolsonaro. Ele está com medo porque a CPI está no encalço dele. Ele está com medo porque o filho dele, o Carluxo, teve sigilo bancário e fiscal quebrado na semana passada e pode ir para a cadeia. Está com medo porque está chegando perto do escândalo de desvio de dinheiro da vacina. Está vendo que a casa pode cair para ele. E a forma dele de reagir é agredindo, é atacando, é dobrando a aposta, é uma espécie de uma fuga para frente. Eu acho que é isso que nós assistimos ontem nesse espetáculo lamentável que ele promoveu no 7 de setembro. Agora, cabe à oposição, cabe aos setores democráticos da sociedade brasileira construir um limite. Porque o Bolsonaro, Datena, já deixou muito claro, e ontem mais uma vez, que ele não vai parar sozinho. Não existe essa de achar, olha, vamos chamar aqui o Bolsonaro para uma mesa, para um conselho da República, com os presidentes de instituições, e aí ele vai falar, nossa, de fato eu vou me conter. Não vai. Esse tipo de papo Centrão já existiu. vai contê-lo, olha, o Centrão vai contê-lo. O Arthur Lira falou que aquela dúvida que ele tinha, eu não sei porque que tem, foi sobre o voto impresso, né? É o que eu disse. Então, todo mundo que está falando contra o voto impresso tinha que concordar, inclusive o presidente, que a gente zerasse tudo e fizesse uma eleição daqui a um mês. Já que eles foram eleitos por uma urna fraudulenta, devia se voltar atrás e todo mundo que está falando contra o voto impresso, que a gente tivesse eleição daqui a um mês, ver se ele concorda com isso ou se alguém ia concordar. O voto impresso é fraudulento. Então, todos que foram eleitos com um produto de fraude. Volta tudo atrás e em um mês fazer uma eleição. Ninguém topou isso aí, essa proposta que eu fiz, entendeu? Mas, vai passar na CCJ e o Bolsonaro vai aceitar. Não aceitou. Agora nós vamos botar em plenário, que agora não tem jeito. Em plenário ele vai aceitar. Não aceitou. Então não adianta os 30 bilhões que o Bolsonaro deu para o Centrão, que o Centrão não vai controlar o presidente Jair Bolsonaro. Ninguém controla o presidente Jair Bolsonaro. Não adianta. Não adianta. Isso aí você tem razão. Aliás, essa aposta existiu desde o início do mandato, Datena. Eu ouvia gente falando, gente da elite brasileira, gente endinheirada, graúda, dizendo não,
o Bolsonaro é difícil, ele fala de ditadura, de tortura, mas tem ali uma equipe, tem o Paulo Guedes, tem o Sérgio Moro, tem não sei mais quem. Nunca controlaram. O Arthur Lira, essa história do voto impresso eu acho muito curiosa, porque engana quem quer. Nos Estados Unidos, Datena, tem voto impresso. Isso não impediu o Bolsonaro de sair gritando aos quatro ventos que teve fraude quando o amigo dele, o Trump, perdeu a eleição lá. Não impediu o Trump não impediu os correligionários do Trump de um absurdo que eu jamais imaginei que ia haver, só em filme aquilo, a invasão do Congresso deles, o Capitólio. Absurdo. É isso que ele quer reeditar, Datena. O Bolsonaro, na verdade, ele não quer saber de voto impresso, de transparência do sistema eleitoral, ele não está nem aí para isso. Eu tenho certeza que ele sequer acredita nessa história. O que ele quer é ter um discurso, é ter uma narrativa para mobilizar os seguidores dele, mobilizar os apoiadores dele, porque ele sabe que ele está numa situação muito ruim. É muito mais fácil você ficar falando de urna eletrônica do Supremo quando a gasolina está a R$7, quando o preço do feijão está lá em cima, quando o povo brasileiro está com fome, quando o bujão de gás está a mais de 100, o desemprego com 15 milhões. Aí ele não tem resposta para essas coisas. Podia ser esse o discurso, né? Podia ser esse o discurso de ontem, uma recuperação da economia, né? Pô, deveria ser, mas sabe qual é o problema, Datena? Isso não está na agenda dele. Como não estava na agenda dele a vacina para combater a pandemia. Como não está na agenda dele a retomada do investimento público no país. Então, como ele não tem resposta para os temas que de verdade preocupam o povo brasileiro, ele começa a falar de voto impresso, ele começa a falar de Supremo, ele começa a falar de blogueiro, de censura, de tudo que ele quiser. E aí ele consegue juntar uma turma que está com ele. Vamos combinar aqui que ontem ele pregou para convertido. Quem estava nas manifestações não tem ninguém novo. Da mesma forma que o discurso dele não foi novo, a audiência dele é a turma que já está com ele, que já está convencida. Só que pode lotar a Paulista, mas é, no máximo, 25% do povo brasileiro. Não ganha uma eleição, não tem maioria. E é por isso que ele segue fugindo para frente. Nós precisamos bloquear isso, nós temos que ter uma muralha de resistência democrática no país para dizer não vai passar. Ele não vai parar sozinho, ele tem que ser parado. Então cabe à sociedade pará-lo. O ministro Alexandre, quando você fala cabe à sociedade pará-lo, eu ouvi no final aqui, teve um delay aqui no meu cérebro. Quando você fala cabe à sociedade pará-lo, é através do voto, ou você acredita em processo de impeachment contra o presidente, com mais de 120 processos lá, que nenhum foi para frente? Datena, eu acho que o impeachment seria pedagógico. É claro que o tempo hábil para você fazer um processo de impeachment hoje é pequeno. Mas vamos nos lembrar que a primeira reação do Partido Democrata nos Estados Unidos, depois da invasão do Capitólio, o Trump já tinha perdido a eleição, mas foi abrir o impeachment do Trump. Por quê? Porque é uma questão pedagógica para a preservação das instituições, né? O Bolsonaro precisa responder. Veja você, Datena, é uma desmoralização da República. O cara fazer tudo o que ele está fazendo. O cara pisar em cima, o cara xingar, o cara desfazer e não acontecer absolutamente nada. Agora, eu ouvi você falando aqui no início... Sei lá, talvez seja o que ele queira, viu? Acho que é melhor ele ser julgado pelo voto do que qualquer outra coisa. Porque tem que nem essa CPI que a gente viu aí, que nem essa CPI que a gente viu, tinha muita gente que estava na CPI cobrando de gente com um monte de processo nas costas aí. Meio que, eu acho que talvez seja até o que o presidente queira. Você entendeu? Eu gosto de ver gente julgada no voto. Gostaria que ele fosse julgado no voto. Esse é o detalhe. Mas, enfim, é apenas uma colocação. Né? Você é a favor do impeachment, então, do pedido de impeachment do presidente? Só para saber. Eu sou a favor, Datena. Assinei, inclusive, alguns daqueles 120 pedidos que estão lá. Eu sei das dificuldades. O Arthur então Lira você não é a favor, você é muito a favor, né? Porque já se assinou antes do discurso de ontem. Né? Sou parte desse processo. O Arthur Lira... enfim, sabemos aí, o Centrão nunca teve tanto espaço no orçamento da União com emenda parlamentar como tem hoje. Então, tem um nível de envolvimento muito orgânico aqui, para dizer o mínimo. Então, não é fácil tocar um processo de impeachment como esse, porque o Centrão está fechado com ele.
mas a situação do Bolsonaro vai se tornando cada vez mais ingovernável. A questão de esperar até 22, Datena, eu também acho que o voto popular é um tribunal muito melhor do que o Congresso Nacional. Agora, Qualquer outro. O Bolsonaro tá usando de tal modo o tempo que ele tem na presidência da República, inclusive para tentar minar as condições de se fazer umas eleições no ano que vem. Então, barrá-lo é uma forma de assegurar o voto popular no ano que vem, porque ele começa a influenciar instituições, ele começa a ter práticas golpistas bastante declaradas, escancaradas. Então, eu acho que o impeachment, além de pedagógico, é uma medida de segurança da democracia brasileira contra o Bolsonaro. É claro que tem um monte de cara pedindo para eu perguntar isso para você, mas eu acho justo até a pergunta. Não é? Quando o Lula fala em regulação da mídia, também não é um ato antidemocrático? Você concorda com regulação da mídia ou não? Depende de que tipo de regulação a gente fala, Datena. Se a regulação for regulação de conteúdo, né, queremos regular o conteúdo, o que o Datena pode e o que o Datena não pode falar. Com isso eu não concordo, e eu também não acho que foi isso que o Lula defendeu. Uma outra coisa é regulação de mercado. Essa existe, Datena, na maior parte dos países do mundo. Existe nos Estados Unidos, existe na Europa, que é o seguinte, é não poder ter propriedade cruzada, né? É não poder ter monopólio de meios de comunicação, é você garantir que, como em todos os outros mercados, por exemplo, o CAD regula o mercado financeiro. Todos os mercados têm instrumentos de regulação. O mercado da comunicação precisa também ter um grau de regulação econômica. Você pega, por exemplo, a Globo do Alagoas, Datena. O dono é o Collor. Você pega assim, as TVs de várias partes do país, as suas retransmissoras, são comandadas por coronéis políticos. Isso a Constituição impede, mas isso não está regulamentado. Então, você ter uma regulamentação econômica que garanta liberdade, que não garanta monopólio e que você possa ter o mercado da comunicação não contaminado por coronéis políticos, eu sou plenamente a favor. Isso existe nos Estados Unidos, na Europa, na Argentina, em várias partes do mundo. Normalmente o Alexandre de Moraes seria o presidente do TSE. Né? Com essas questões envolvendo o Jair Bolsonaro, você acha que muda alguma coisa? O Supremo vai se manifestar através de um discurso do Fux hoje à tarde, pelo menos é isso que está previsto. E eu gostaria de mais contatos com Brasília para a gente ter notícia a respeito do que vai acontecer no Day After. Que de Day After não tem muita coisa não, a não ser aquilo que a gente já esperava. A gente esperava um filme completamente diferente e viu um filme em branco e preto da situação que vem se repetindo no Brasil desde que o Bolsonaro entrou na presidência da República. Não mudou nada. O Bolsonaro de ontem é o mesmo Bolsonaro de todo dia. Mas deve ter alguma novidade depois de um discurso dito numa data importante para o Brasil. O problema não foi o discurso foi o de sempre, já falou isso 1000 vezes, já botou tanque na rua, coisa parecida, só que ontem era uma data emblemática, então o significado é emblemático também. Mas o ministro Alexandre de Moraes, você vê ele como condição de assumir o TSE, ver qual acha que vai ser a posição do Supremo em relação a ele, mesmo porque, é claro, que o Supremo jamais deixaria de apoiá-lo. Né? Ataque a uma pessoa é ataque à instituição. O Supremo vai ter que manter a rotatividade, ainda mais agora, Datena. Assim, com o Bolsonaro atacando publicamente, seja o Alexandre de Moraes, seja o Barroso, ele alterna entre um e outro, o resultado é reforçar o espírito de corpo da instituição. Isso acontece em todo lugar, você mencionou aí muito bem. Então, o Supremo, eu acho que vai sair em defesa, mas vamos combinar, o Fux também. O Fux, o máximo que o Fux emite é uma nota de repúdio. Né? Se o Bolsonaro botar tanque na frente do Supremo e mandado de prisão para os ministros, o Fux vai assinar uma nota de repúdio dizendo que isso é absurdo. Assim, o Fux é um ministro que, do meu ponto de vista, com todo respeito, falta para ele uma iniciativa diante da gravidade do momento que o país vive. E aí, alguns ministros que tomam essa iniciativa, e aqui independente de posição política, né? Eu inclusive, já escrevi artigos criticando duramente o Alexandre de Moraes, quando foi secretário de Segurança aqui em São Paulo, quando teve
próximo do governo do Michel Temer e tudo mais. Agora, a questão aqui é que nós estamos vivendo um ataque à democracia brasileira e tem ministros que estão peitando isso, estão cumprindo o papel de contrapeso constitucional que a instituição tem. O Fux, lamentavelmente, não tem. Então, essa declaração do Fux hoje, eu acho, Datena, que também vai ser mais do mesmo, viu? Eu acho que da mesma forma que o discurso do Bolsonaro ontem não trouxe novidade, o Fux não vai anunciar, o Fux vai, olha, repudia o presidente da República, vai ficar naquele blá, blá, blá. Eu acho tudo que não filme vai velho. Tudo filme velho, em branco e preto. Bom, em relação à governabilidade, botaram aqui na pauta, olha, vai ter condição de governabilidade daqui para frente. Quer saber? Nós estamos já nessa corda bamba faz tempo, a questão da governabilidade. Todo dia a democracia é atacada, todo dia há desequilíbrio aí por parte do senhor presidente da República entre os poderes. Ataca o Congresso, ataca determinados deputados e senadores, ataca o Supremo há muito tempo, ataca a imprensa a toda hora. Então, é até uma questão que eu vou colocar por um detalhe, né? Primeiro, ele tentou, o Bolsonaro tentou ontem chamar uma reunião do Conselho da República, que incluiria um presidente da Câmara, o presidente do Senado, com a participação de parlamentares. Acho que no regimento não contempla o Supremo Tribunal, né? Mas ele poderia ir lá alguém do Supremo, talvez o Fux, para representar o Supremo, para conciliar. Eu não sei por que fazer a guerra para conciliar depois, se você pode evitar a guerra. Mas ele tentou fazer isso. Quando ele percebeu que ninguém ia, ele reuniu, falou, vamos reunir o governo. Eu já fiquei sabendo de Brasília que 5 ministros não estão em Brasília, não sei se vão voltar, e que o Mourão não está lá. A questão da governabilidade já começa pelo vice não se dar bem com o presidente. O Mourão não está lá e acho que não vai participar de reunião de governo coisa nenhuma. Então a questão da governabilidade é muito sensível no Brasil, mas não foi por causa de ontem, já é há muito tempo, não é? Eu entendo dessa forma. Você vê de maneira diferente ou não? Hã? Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Olha, o Bolsonaro, ele quer reunir o Conselho da República, como você mencionou, ele não está conseguindo reunir nem o governo dele. O Bolsonaro está numa situação muito crítica. Ele conseguiu manter a governabilidade dele e evitar o impeachment porque loteou de uma maneira sem precedentes o seu governo para o Centrão. Vamos falar aqui o português claro. O Centrão teve em todos os governos. O Centrão estava no governo Fernando Henrique, teve no governo do Lula, teve no governo da Dilma, teve no governo do Temer e está no governo do Bolsonaro. Onde tem governo, o Centrão está lá querendo uma boquinha. Agora, nós nunca tivemos uma proporção tão grande do orçamento da União comprometido em emendas parlamentares. Tem orçamento paralelo, teve a história dos tratores superfaturados, cada dia um escândalo diferente. Ele entregou a Casa Civil para o Centrão. São Paulo é a mesma coisa. São Paulo é a mesma coisa. São Paulo é a mesma coisa. O Dória investiu 1 bi em deputado aqui, 1 bi. 1 bi em deputado está investido aqui pelo governo Dória. Quando a gente precisa de obra, precisa de emprego, precisa de... É a mesma coisa do governo federal, não tem diferença nenhuma. Tá? A diferença é do orçamento. A diferença é do orçamento, mas é a mesma coisa. Não, eu escrevi, inclusive, um artigo na Folha de São Paulo sobre o esquemão do Dória. É aqui que foi revelado, com riqueza de detalhes, pagando até para deputado federal, para deputado estadual. E vou te dizer mais do que isso, viu? O Dória aqui em São Paulo usou o esquema dele para ganhar as prévias do PSDB. Ele trocou emenda, não foi nem só por voto na Assembleia Legislativa, trocou emenda por voto interno no partido para poder ganhar as prévias para ser candidato a presidente da República. É esse esquemão, é esse esquemão. Agora, voltando ao Bolsonaro, ele está no colo do Centrão. E é isso que permite que ele esteja lá. Ao mesmo tempo, assim, é um governo descoordenado, Datena. É um governo que não tem iniciativa no país. A gente falava agora há pouco. Quais são os grandes problemas do Brasil hoje? Preço da gasolina, que incide em todo o resto, porque se a gasolina está cara, aumenta também o preço do alimento. Preço da energia elétrica. Datena, você não acredita. Eu estava aqui em casa faz umas semanas atrás, chega a conta da Enel, aqui, que para quem é de fora de São Paulo, é a concessionária de energia elétrica aqui de São Paulo.
Aqui moro eu, minha esposa, minhas 2 filhas. R$ 1.030 a conta da Atena. Eu não paguei, eles me botaram no pau. Já me botaram no SPC, eu falei, vou entrar na justiça, não vou pagar um negócio desse. Eu converso com um monte de gente, a conta de energia elétrica está um absurdo, e conversei com representantes. Lembrando um detalhe, só lembrar um detalhe, porque eu posso falar isso, porque eu já fui lá. É uma casa modesta em que moram 4 pessoas. Representa o que representa a maioria. O Boulos não está falando de uma mansão, de um lugar que tem jardins enormes, 8 geladeiras, não. A casa dele é uma casa de periferia, modesta, e isso eu posso atestar porque ele professa aquilo que ele fala. Ele vive numa região modesta da periferia de São Paulo, em Taboão da Serra, se não me falha a memória, eu sou muito ruim para bairro. Campo Limpo, é do lado de Taboão. Eu passei por Taboão, estou confundindo, mas é do lado aí de Taboão da Serra. É na periferia, é uma casa modesta, tem 4 pessoas. Estou dando um tchau para minha cunhada aqui, que aliás mandou um beijo para você. Ela é sua fã. Manda um para ela. Então tá bom. Então o lance é o seguinte, é uma casa modesta com 4 pessoas e que não deveria gastar essa fortuna que gasta. Isso é um absurdo. Mas não é só você, teve conta da Enel que chegou a 8 mil, a 9 mil. Aí eles pagam uma multa de 10 milhões. O cara fala assim, poxa, o Procon multou a Enel em 10 milhões. É dinheiro de pinga para essa elétrica que ganha dinheiro pra caramba. Quem trouxe a Enel para cá foi o Dória, através do Marconi Perillo, que já prestava péssimos serviços lá em Goiás. Então, agora com o aumento da energia elétrica, a fratura ficou exposta. Mas durante a pandemia, os caras fizeram conta pela média que muita gente não teve como pagar. É um estelionato desgraçado, o cara não teve como pagar. E ainda o cara quer dividir. Agora vem o Paulo Guedes, outra frase sem noção. A primeira é, a empregada não pode ir para Disney. Qual o problema aumentar a energia elétrica? Para ele nenhum, ele não paga nada, mora na Granja do Torto. Né? Então é mais uma frase emblemática. Agora a questão da energia elétrica que você está colocando é fratura exposta, porque os caras aumentaram 50%, o quilowatt-hora foi de 9 para 14,30. Quer dizer, agora é fratura exposta, porque em cima de uma conta já superfaturada, vem um aumento desgraçado por causa da crise hídrica. Vão aumentar e já aumentaram a energia, é perigoso aumentar de novo. Em outubro começa a chover, em novembro chove mais ainda, em dezembro cai aquela tempestade, reservatório volta ao normal. Eu quero saber se eles vão voltar atrás com a conta de luz, como não voltam atrás quando o dólar cai com o preço do combustível, quando o barril do petróleo cai com o preço do barril de petróleo. É assim que funciona. Não tenha dúvida, Datena. E se a gente for botar aqui na lista, no papel, é preço da energia, preço do combustível, preço do bujão de gás, preço do alimento. É uma inflação como a gente não via desde os anos 90 no país. Soma isso com 15 milhões de desempregados, com a economia ainda na lona. O Paulo Guedes fez uma festa antes da hora, vamos crescer não sei quantos por cento o PIB. Olha o PIB do último trimestre, caiu 0,1%. Enquanto o mundo inteiro está crescendo. Então, nesse cenário, Atena, que é um cenário de carestia no Brasil, num país tão rico como o nosso, assim, nós deveríamos estar discutindo um projeto de país. Nós deveríamos estar discutindo retomada do investimento. O mundo está discutindo isso. Retomada do investimento público, investimento em obras de infraestrutura, de saneamento, de moradia para gerar emprego. Deveríamos estar discutindo de onde vai tirar para poder ter caixa, para ter condições de fazer um ciclo de desenvolvimento no país, quais os caminhos para combater a fome, um país que é um dos maiores produtores de alimento do mundo e está vivendo uma epidemia de fome. É isso que a gente devia estar discutindo, e a gente está discutindo o voto impresso, Datena. E a gente está discutindo a crise do Bolsonaro com o Alexandre de Moraes. Assim, o país está fora de rumo. Enquanto o Bolsonaro estiver lá, não vai voltar para o rumo. Não adianta a gente se iludir. Não vai, porque ele vai continuar fazendo essa chicana. Ele não vai recuar, ele tem que ser derrotado. Esse é o desafio dos setores democráticos brasileiros, de quem quer pautar os temas do Brasil real. O Bolsonaro está fora do Brasil real. Ele está descolado do Brasil real. Ele tem uma turma lá que aplaude ele na Paulista, que é tudo convertido, né? Mas os temas do Brasil de verdade não estão ali, não estavam na Avenida Paulista ontem. Bom, Guilherme, algo mais?
E obrigado por nos atender depois de um dia em que ninguém quer falar. Tá todo mundo com medo de falar. Tá cheio de gente corajosa no Brasil, mas quando as pessoas... Porque há dias em que você não pode ficar calado. Para mim, todo dia é dia de eu falar. E eu não fico calado. Porque tem gente que fala e não diz nada. É o que você já falou aí. Tem gente que fala e não diz nada. Eu me posiciono. Não é porque eu sou obrigado a me posicionar. Seria para mim muito mais confortável, ganhando um bom salário como eu ganho, ótimo salário como eu ganho, eu fazer média com todo mundo, ficar na minha, calar a boca, manter meu emprego e não me meter em encrenca. Seria muito tranquilo para mim fazer isso, só que eu não fico calado. Eu falo e digo alguma coisa. Tem gente que fala e não diz nada. É a mesma coisa com você. Nós corremos atrás de uns 3 ou 4 aqui, todos eles correram da entrevista. Ninguém queria falar hoje. É bom para bater no peito em turba, em partido, em aglomeração, aí bate no peito. Quando tem que falar sozinho, dá no pé. Bom, obrigado pela sua participação e se você tiver mais alguma colocação, fique à vontade, Guilherme. Eu que agradeço, Datena. Agradeço mais uma vez o convite, uma satisfação falar contigo, falar com a audiência aqui da Rádio Bandeirantes. E acho que temos que seguir no foco de construir um outro projeto de país e do Estado de São Paulo. Eu acho que você trouxe com muita pertinência para essa conversa. Hoje é dia da gente, obviamente, analisar os movimentos do Bolsonaro, que foi o protagonista do 7 de setembro, mas nós não podemos esquecer também aqui o papel nefasto que o seu João Dória está cumprindo aqui no Estado de São Paulo. Eu acho que o desafio que o campo progressista, o campo democrático nesse país e nesse Estado tem, é de virar a página desse pesadelo que o Bolsonaro nos enfiou, mas também de acabar de uma vez por todas com essa capitania hereditária que o PSDB fez em São Paulo, esse verdadeiro tucanistão. Eu acho que o sentimento de mudança está espalhado pelo Brasil e por São Paulo. Obrigado, Datena. Forte abraço para você. Só para lembrar, eu vi uma entrevista muito boa sua com uma moça que eu esqueci o nome, mas é muito boa. Uma moça, boa entrevistadora. Uma entrevista até legal. Foi num site, minha memória é ruim. Fui até ouvindo no carro e tal. Uma entrevista que você até me elogiou durante a entrevista. Não é que me elogiou, falou que é verdade, porque a gente se conversa. A gente tem opiniões divergentes, mas a gente se conversa. Esse é o princípio da democracia, né? E eu ouvi durante a entrevista que você fez questão de se posicionar, porque era uma pergunta-chave ali, numa régua em que você se qualificava ali, não é? Se era comunista, se era socialista, social-democracia, e daí por diante. Muito boa entrevistadora, tranquila, boa entrevistadora e sabe do que fala. Tá? Qual é o nome dela? Só para relembrar aqui. Gabriela, boa jornalista. Gostei muito dela. Achei ótima entrevistadora. Bom, e apesar de você estar de vermelho aí, com a camisona vermelha e tal, o Boulos não é comunista. Pelo que ele falou da entrevista, ele é socialista. Ele não acha que o comunismo seja aplicável no Brasil. Ele disse literalmente, não é isso que eu quero para o meu país, e se definiu como comunista. Então ele não come criancinha, ele não mata ninguém, ele não vai invadir a sua casa, ele é socialista e não comunista. Foi isso que você falou na entrevista, não foi? Porque com a camisa vermelha aí o pessoal pode confundir as bolas. Hoje em dia, qualquer coisa remonta a isso. Datena, nós estamos num tempo em que até o João Dória foi chamado de comunista. Você está sendo chamado de comunista, eu vejo também. Então, assim, os termos perderam um pouco do sentido original. Mas o que a Gabriela fez, eu achei muito legal naquela entrevista, ela colocou uma régua que ela chamou ideológica que ia colocando os pontos. Eu falei que eu me reivindico socialista porque acredito num modelo de sociedade que tenha como foco o combate à desigualdade, à injustiça, a igualdade de oportunidades para todos, que é coisa que nós não temos no Brasil de hoje. A tal meritocracia propalada no Brasil é a seguinte, Datena, uma corrida de 100 metros, que alguns começam 80 metros à frente. Então, quem ganha num jogo desse, não ganha por mérito, ganha por berço, ganha por facilidades, ganha por benesses. Nós temos que ter uma sociedade com igualdade de oportunidade para todo mundo. Na verdade, nós democratas somos pela Constituição, pelo povo brasileiro, que muita gente esquece. Esse é o detalhe. Cada um tem a sua veia ideológica, mas a gente
pelo povo. Esse é o grande detalhe, tá? Respeitando sempre o princípio do contrário. Mas a gente não pode apoiar um regime comunista, que nem a China é mais comunista. China é um comunismo disfarçado pra caramba. Mas a gente não pode esquecer do Stalin, que matou 50 milhões de pessoas, que do Mao Tse-tung, falando em China, que matou de fome, exportando tudo que a China produzia, 70 milhões de chineses. Mas também não pode esquecer de regimes totalitários e fascistas, como o do Hitler, do Mussolini, que provocaram uma guerra que simplesmente quase que dizimou grande parte da população mundial, com 50 milhões de pessoas, 6 milhões de judeus massacrados. Então, qualquer regime totalitário, de esquerda, direita, tem que ser rejeitado, e esses caras são julgados pela história e assim serão sempre julgados pela história. Como a gente não tem pretensão de ser julgado pela história, no nosso momento, a única coisa que a gente quer fazer é ajudar o povo. Tá? Nós precisamos do povo, e isso é o mais importante. E eu acho que você pensa dessa forma também. Você pensa e faz isso, todo dia, com ações, desde o dia que você saiu da casa do seu pai e foi morar num assentamento. Abraço grande para você, Guilherme. Obrigado, Datena. Satisfação mais uma vez falar contigo, e acho que você tocou aí no final, é justamente o ponto seguinte. Assim, nós não temos que importar nenhum modelo para o Brasil. Né? Quando a gente critica, às vezes, um rótulo, é justamente no sentido de dizer que o Brasil não tem que olhar para fora, para nenhum modelo histórico e dizer nós temos que fazer isso aqui. O Brasil tem que construir o seu próprio modelo. É nisso que eu acredito, com a força, com a criatividade, com a potência que tem nosso povo. Forte abraço para você e até a próxima, meu cara. Você imagina se eu tivesse de camisa vermelha hoje aqui, só faltava essa. Já me botaram até com um chapéu daqueles que, acho que é o Khrushchev que usava, o Brezhnev usava. Ficou até interessante a fotografia, não ficou ruim não, foi interessante. Eu achei interessante, mas eu não tenho nada a ver com o comunismo. Tem muita gente que é de extrema direita e põe tanque na rua, que nem o Khrushchev fazia na época, o Brezhnev fazia na época da Guerra Fria, o Khrushchev fazia na época da Guerra Fria, botava tanque na rua. E era comunismo total, comunismo mesmo, genuíno. Aqui os caras estão botando tanque na rua e são de extrema direita. O Brasil está de ponta cabeça. Abração, Guilherme. Valeu, meu cara.